tudo que o Sérgio falou aqui, eu não posso falar assim, eu concordo com isso ou com aquilo, porque não é minha área. Igual ele falou do buraco negro. Poxa, eu achei legal. Primeira vez que eu ouvi falar. Pessoalmente, eu gosto mais da simulação. Simulação também. Mas se tiver um cara defensor da teoria do buraco negro aqui, detonando com o Big Bang, eu não teria contra-argumentos para poder debater com o cara. Do ponto de vista teológico, nada disso invalida a minha fé. Nada disso é contra o texto bíblico. Eu só tenho uma questão e duas perguntas, além de tudo que o Sérgio testemunhou da experiência intelectual dele. A minha questão é, a ciência não responde tudo. Há limitações nela. Nem tudo passa pelo crivo do método científico. Como ele falou de maneira muito honesta aqui, há muito mais... Ele não falou essa frase, mas eu quase subentendi. Há muito mais perguntas do que respostas. Exato. Há muitas coisas que a gente não sabe. Muita coisa que a gente não sabe. E aí, eu só tenho duas perguntas que me levam a crer nesse primeiro momento. Por que existe algo ao invés de nada? Isso é uma questão muito válida. E por que a música ao invés de ruído? Se eu tirar Deus dessa equação, estou colocando equação entre aspas aqui, apenas como figura de linguagem. Se eu tirar Deus dessa equação, é muito complicado, mesmo pela análise observacional que eu tenho. Porque ex nihilo nihil fit, do nada nada se produz. Eu só posso dispensar Deus desse cenário se eu trabalhar com dois modelos que, para mim, Rodrigo, eles não fazem muito sentido. Ou do universo eterno, onde o próprio universo seria Deus. Só que, filosoficamente falando, aí eu vou me afastar da ciência e vou entrar na filosofia, que é a minha área. Tá bom. Se o universo é eterno para trás, esse momento nunca chegaria. Ele nunca chegaria. Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Você está entendendo? Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Não tem para onde expandir. Ele já teria chegado lá. Sim, ele é eterno, então ele é. Ele é. Né? Você está entendendo? E como nada desses modelos gozam de... Eu acho assim, mesmo o multiverso, a menos que o Sérgio me surpreenda com alguma evidência que eu não conheço, mas tô falando que não é provocando, não é porque eu não conheço mesmo. Multiverso, para mim, tá mais para Marvel do que para a ciência. Você tá entendendo? Então, assim, tem que ter uma causa primeiro. Eu vou ser bem aristotélico aqui. Eu não estou falando ainda que essa causa primeira é o Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia. Eu estou falando apenas que é uma causa primeira. Ainda não estou legislando se ela é inteligente, se ela é pessoal. Uma causa primeira. E essa causa primeira não pode ser o próprio universo, porque o universo não pode se formar do nada. Tem que ter algo que formou o universo. E esse algo tem que ser antes, além da matéria, do tempo e tudo mais. Eu ia falar, o exército, o universo não pode ser a causa primeira. Mas Deus, na tua fé, é a causa primeira, né? Por que ele é a causa primeira? Brigadão, viu? Por que Deus é a causa primeira? Eu vou trabalhar com o modelo do Big Bang até que me deem mais outros. Tá bom. Tá bom? O Marcos não vai ficar chateado comigo, não, já falei isso com ele. Leigamente, eu trabalho com o modelo do Big Bang até que eu tenha outro melhor. E... O Sérgio está liberado para me corrigir se eu falar alguma bobagem aqui. Mas ele é o melhor, o que a gente tem até agora, ele é o melhor mesmo, que explica... Se amanhã aparecer outro... E pelo que eu entendi do modelo do Big Bang, o tempo teve um começo, a matéria teve um começo, a energia teve um começo, a gravidade teve um começo, tudo teve um começo. Então essa causa primeira, para ser, no sentido aristotélico, a causa primeira do universo, ela tem que ser anterior a ele. E por ser anterior a ele, ela não pode ser restrita às dimensões temporais, gravitacionais, espaciais, senão ela não pode ser causa primeira. E por não ser delimitada por essas questões, ela tem que ser eterna. Se ela é eterna, não precisa de alguém gerá-la. Porque se tem alguém que a gera, aí eu vou cair num retrocesso infinito. Alguém precisa ter gerado aquilo ali, exatamente. Por aí vai. E essa causa primeira, que em teologia nós chamamos de Deus. E as minhas duas observações que eu faço só no mundo acadêmico são as seguintes. Letra A. Por que a academia pode aceitar vários tipos de acadêmicos discutindo academicamente a hipótese do buraco negro, do Big Bang, do outro? Design inteligente é anticiência. É lógico, claro e evidente. Depois da nossa conversa, eu fui ler um pouco mais sobre design inteligente e realmente, em tudo quanto é lugar, é tratado como chacota. Como chacota, pseudociência. É lógico, claro e evidente que se Deus, nessas dimensões que eu estou colocando, existir, até a palavra dimensão é complicada.
Teilhard de Chardin dizia que a gente só fala de Deus o que ele não é. Porque o que ele é em essência, até puxando Santo Tomás de Aquino, é difícil, né? Ele não pode passar pelo método científico. Porque qualquer coisa para passar dentro do crivo do método científico, laboratorial, experiencial, tem que ser algo alcançável pela ciência. Sim. Se Deus for alcançável pela ciência, ele é pequeno demais para ser Deus. Ele precisa caber no nosso entendimento, Exatamente. Né? Então, a única maneira que Deus tem de caber no meu sentimento, agora eu já estou saindo da filosofia e estou entrando na teologia. Vai. Só tem uma maneira de Deus caber no meu sentimento, no meu entendimento, se ele se diminuir propositadamente. Aí Lutero dizia que os homens usam máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa máscaras para se revelar. E a teologia faz a diferença entre o Deus absconditus e o Deus revelatus. O Deus absconditus é esse Deus que... O meu doutorado em teologia, mas não é doutorado em Deus. Eu vou ficar a vida toda e não vou conseguir falar com ele nada. O Deus revelatus foi aquele que se diminuiu para entrar na minha dimensão e se tornar compreensível por mim, só que com um risco. Aí eu conto uma parábolazinha para você. Tinha um camarada que tinha um aquário cheio de peixes do mar. Ele tirava o sal da água, colocava o sal, cuidava direitinho, mas os peixes fugiam dele. Ele falou, pô, caramba, eu gasto um dinheirão com esses peixes, eles caem fora. O que ela falou assim, eles têm medo de você porque você parece Deus. Tá, e o que eu faço então para eles saberem quanto eu me preocupo com eles? Só tem um jeito. Vira peixe. Vira peixe. Só que o dia que você virar peixe também, eles podem te rejeitar, porque você está muito parecido com eles. Então, Deus se diminuiu. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Mas Deus em si mesmo, ele é incompreensível. Você está entendendo? Então, eu, Rodrigo, crente, falo do Deus revelado, da figura revelada de Deus. Porque o Deus absconditus, eu só posso dizer, ele existe, ponto. E até a palavra ele existe, ela também não procede, porque existere, em latim, é algo que foi tirado de algo. Então seria mais correto falar Deus é. Eu não aceito dizer que ele é o universo, por isso que eu não vou no Deus de Baruch Spinoza, porque eu caio no panteísmo. Uhum. E o panteísmo é complicado, porque... vou lembrar um filósofo aqui que fala que é o sentido de um sistema delimitado, fechado, embora o universo é fechado, não é fechado, eu sei que tem essa discussão, tem que estar fora desse sistema. Por exemplo, um livro de física. O sentido do livro de física não está no livro de física, está no que acontece fora do livro de física. Todo sentido de algo delimitado tem que estar fora dele. Isso vale para 100% do que você conhece. Se o universo tem sentido, esse significado tem que estar fora dele. Para estar fora do universo, eu só tenho duas explicações. Ou existe algo acima do universo, ou o universo não tem sentido. Agora, esse algo acima do universo, que na minha opinião existe, ele não pode ser delimitado por tempo, espaço, etc. Daí que eu vou para um outro capítulo para falar, tá bom, eu até admito a existência da causa primeira desse ser, mas como é que você pode falar que essa causa primeira é o Deus da Bíblia, e não o Deus do Tao Te Ching, e não o Deus do Bhagavad Gita? Aí já seria um outro capítulo, mas num primeiro momento é só isso, porque na academia eu não vou levar laboratorialmente a prova de que... Porque mesmo nas outras áreas, como é que eu vou provar laboratorialmente que Jesus morreu crucificado?